Ok, prof, por favor. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos à aula. O que é o RUNIT, né? Então, o RUNIT é uma preparação para corredores, e não necessariamente só para quem gostaria de correr ou quem já corre, mas é uma preparação também para todas as articulações. Então, o corpo, ele funciona, hoje a gente sabe disso através das novas pesquisas, que o corpo funciona como uma unidade. Quando a gente separa um músculo de outra parte do corpo, é só para entender ele anatomicamente, porque na realidade ele não funciona assim. Quando eu contraio o meu braço, eu estou levando esse estímulo de contração através de um tecido que vai conduzindo essa carga por todo o meu corpo. Então, se a gente mover somente os pés, a gente vai estar movendo o corpo todo. Se a gente mover somente as mãos, a gente vai estar movendo o corpo todo. Imaginem hoje, na aula, como se a gente estivesse vestindo um macacão. E esse macacão único, toda vez que eu movo uma parte, reverbera tecido para outra. Então, imagina se eu estou com esse macacão e eu tranco o meu macacão com um nó aqui perto das costelas, aqui perto do abdômen. O que vai acontecer? Já viram o que aconteceu? Esse nó puxa o meu ombro, puxa o meu pescoço, puxa minha mandíbula. Então, às vezes, esses nós, pequenos nós que a gente tem de tensão, ou de não utilizar, ou de utilizar demais o corpo, faz com que outras partes do corpo doam. Então, imagina, agora que vocês estão cada vez estudando mais, sentados, a cabeça ela pesa 6 quilos. Então, quando eu projeto a minha cabeça à frente para estudar, eu estou criando vários pequenos nós aqui em cima. E esses pequenos nós vão fazendo com que as dores articulares comecem a aparecer. Então, para o segundo ano, eu dei uma aula bem intensa de RUNIT. E para vocês, eu vou dar uma aula onde a gente consegue entender a evolução do trabalho para chegar na aula intensa. Tá? Então, o que é importante saber? Que a gente precisa voltar os tecidos todos a uma capacidade elástica. Isso, o alongamento faz muito bem para a gente. Mas isso também, se eu ficar só alongando, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai começar a perder a conexão. Então, eu preciso de um alongamento com uma certa pulsação para que o corpo comece a ganhar espaço, mas também continue com essa capacidade de deslizar um tecido pelo outro e devolver ao corpo saúde, que é o que a gente mais busca, né? Então, quando vocês estiverem praticando qualquer atividade que seja, escutem muito o corpo de vocês, porque ele vai avisar até que momento vocês podem fazer o que estão fazendo. Se começa algum desconforto, se começa alguma incômodo, é o suficiente para o corpo estar avisando, troca a postura. Então, escutem bem o corpo de vocês agora, enquanto forem praticar o RUNIT. Sentiu qualquer desconforto, busque uma almofadinha, porque a gente precisa de um tempo para ele ir adaptando e ir treinando esses tecidos para que a gente tenha espaço. Então, quem tem bastante espaço e consegue ficar nessas posições de alongamento sem dor articular, pode seguir a aula mais avançada que eu dei antes. Quem ainda não tem tudo isso vai precisar, aos pouquinhos, ir construindo esse trajeto, que é o que a gente vai fazer agora, tá bom? Boa aula para nós, então. Então, a gente vai ficar na pontinha de um colchão ou de um tapete, nada que escorregue muito, porque como a gente está treinando para corrida, eu preciso de chão firme. Então, nada que seja muito fofo vai nos ajudar. Então, a RUNIT segue uma linha dos tênis minimalistas. É os que têm menos calçado, menos solado, para que a gente tenha... O corpo, ele precisa tocar o solo para ele poder propulsionar. É como se fosse uma bola de basquete. A gente não joga a bola para cima, a gente empurra a bola contra o chão. E a ação que ela faz contra o chão é que faz com que ela volte. Isso são os nossos tecidos quando a gente pensa nos tendões. Então, o RUNIT é uma técnica que veio para suprir as nossas necessidades de trabalhar os tendões para que eles consigam ganhar essa capacidade elástica e esse acúmulo de carga. Isso vai fazer com que a gente corra sem dor e com bastante facilidade, porque a corrida é um movimento tendinoso e não muscular. Ou pelo menos deveria ser, tá? Então, vamos ficar em pé. E a gente vai articulando a coluna até chegar a mão no chão. Quando a mão tocar no chão inteira, se não dá para tocar inteira com os joelhos estendidos, dobra um pouquinho o joelho. A gente vai caminhar à frente.
E agora, nessa posição, vai subir na ponta do pé e descer. Quando eu subo, ó, o meu peso fica sobre o gordinho do pé, não sobre os dedos. Então, ninguém crava os dedos no chão. Se a gente cravar os dedos no chão, a gente tira a comunicação do tecido e empurra. Então, vou subir na ponta do pé e quando eu descer, eu vou tirar os dedos do pé do chão. Subo na ponta do pé, como se o meu dedo fosse um mata-borrão, uma gangorra para cima e para baixo. E agora, com a perna direita, eu vou trazer e vou girar ao contrário. Volto e volto lá para trás. Perna esquerda, puxa o joelho para frente, dobra o pé à frente. Volta e volta lá para trás. Mais uma vez com cada perna. O calcanhar faz força para o chão, o joelho puxa o pé à frente. E volta até lá atrás. O calcanhar faz força contra o chão enquanto o joelho puxa a perna à frente. E agora a gente vai fazer isso com as duas pernas e vai sentar. Sobe e volta. Sobe e volta. Fica lá atrás, volta caminhando em direção às pernas e vem subindo. E agora a gente vai trabalhar os dedos. Deixa só o dedão para frente e coloca todos os outros dedos atrás. Se hoje isso não é possível porque o chão está muito duro, porque o corpo não está preparado, faz esse movimento com a mão. Puxa bem um dedo para frente e coloca todos os outros dedos atrás. E aí depois puxa todos os dedos à frente, como se a gente fosse fazer um espacate com os dedos do pé. Por que é tão importante trabalhar a sola do pé? Porque ali a gente tem uma face que comunica com o assoalho pélvico, que comunica com o diafragma, que comunica com a base do crânio. Então, se a gente não trabalha tão bem, imaginem um trilho de um trem que começa aqui, ó, no calcanhar, ele passa por trás da perna, cruza pela parte da frente, passa por dentro do quadril e termina aqui, ó, lá em T12, nas costelas. Então, toda essa linha a gente está movimentando quando a gente move os dedos dos pés. Então, puxa bem o dedo para cima, empurra bem o dedo para baixo. E aí, quando a gente fica muito tempo parado, o que vai acontecendo? Esses tecidos que deveriam estar deslizando pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é uma constante de movimento. Mesmo quando a gente está parado, a gente está movendo, porque os tecidos precisam estar fazendo pequenos ajustes para nos manterem equilibrados e organizados. Então, vai puxando. Quem consegue fazer em pé, vai fazer agora dedão para trás e dedos para frente. Isso. E o outro pé. Eu sempre sugiro começar com uma almofadinha, porque o nosso objetivo não é botar a unha no chão. Nosso objetivo é aos pouquinhos ir colocando esse gordinho do pé, que chama metatarso lá no chão. E ele é que vai fazer a força. E agora, ó, dá uma caminhadinha. Sente como parece que a sola do pé tem um efeito house, como se ela estivesse mais aberta, mais soltinha. E agora a gente vai começar a subir só todos os dedos e desce um de cada vez, como se tocasse piano. Sobe todos os dedos e desce um de cada vez. Sobe todos os dedos. E a mesma coisa, quem nunca fez isso vai poder fazer. Então, hoje eu tô nessa aula, eu tô indo e voltando para formas complexas e fáceis de fazer o exercício. Sobe todos os dedos e agora empurra com um dedo o dedinho e segura os outros. Empurra com o dedo depois, empurra o dedo do meio, empurra o dedo anelar e empurra o dedão. Sobe todos. Então, a gente está ajudando o corpo a entender que cada dedinho tem uma ação de crescimento. Então, é como se eu estivesse crescendo o meu dedo para longe. Última vez. Fica sempre em pé e presta atenção no movimento. Percebe como esse pé que a gente fez esse espreguiçar de dedos tem uma outra relação agora com o chão. Sobe todos os dedos, empurra um, empurra outro. Então, imagina, se toda ação que a gente faz, esse sistema facial, esse tecido, ele é muito sensível e muito plástico. Então, a adaptação dele a qualquer estímulo que a gente dá é muito rápida.
qualquer movimento que eu faça repetidamente só para o mesmo lado e não use o outro lado, eu vou estar tirando organização do meu corpo, eu vou estar tirando a forma do corpo, eu vou estar tirando a função que o corpo deveria estar fazendo organizadamente. Sobe todos, é a última vez. Então, por isso, quando a gente trabalha um lado e outro separadamente, a gente está dando mais informações para o corpo e mais chance dele ficar igual do que a gente trabalhar tudo ao mesmo tempo. Sentiram como os pés já ficaram mais soltinhos? Então, agora a gente vai pensar nas articulações dos joelhos. Então, eu vou lançar o joelho para frente enquanto eu boto o bumbum para trás. Porque o movimento de dobrar os joelhos tem a ver com o joelho, com o tornozelo e com o quadril, não tem a ver com a coluna. Se para dobrar o joelho eu botar meu bumbum para frente, eu estou dobrando a coluna. Eu não estou ajudando o corpo a mover. Então, coloquem a mão dentro do quadril de vocês e vão empurrando esses ossinhos que tem aqui lá para trás. Vocês vão sentir que vai abrir 2 ossinhos lá atrás, que são os isquios. E volta. E a gente vai de novo. Empurra aqui dentro no quadril, na dobradiça. Coloca a mão e vai empurrando lá atrás. Então, para quem gosta de fazer carga, se eu quero fazer uma boa carga de agachamento, eu preciso saber agachar. Porque senão eu vou botar a carga num lugar onde eu não quero. E se eu coloco carga onde eu não quero, eu não estou fazendo o que eu quero, que é agachar. Então, agora mantém aqui, apoia as 2 mãos no chão e a gente vai começar a trazer bumbum para frente, bumbum para cima. Isso. Permite que o movimento seja um balanço. E cada vez vai trazendo o bumbum mais pertinho do pé. Cada vez vai levando o bumbum mais para cima. Isso. Última vez. E agora traz a mão para trás. E a gente vai começar a brincar com o joelho. Joelho vai para o chão e volta. Então, o Runit tem a parte intensa que a gente fez na turma anterior, do 2º ano. E o Runit tem essa parte de ensino de movimento, que é o que a gente está fazendo agora. Como eu ganho espaço nesse movimento? Nosso corpo é todo em espiral. Poucos músculos são retos. Última vez. E agora a gente vai tentar ir com os 2 joelhos lá na frente e voltar. Os 2 joelhos lá na frente e voltar. E últimas 2 lá na frente e volta. E agora fico lá na frente, caminho com as mãos e chego no quadrúpede. Vou andar um pouquinho mais para trás só para vocês poderem me enxergar. E agora a gente vai começar o movimento de empurrar para trás e trazer o peso do corpo para frente. Ainda continua com o gordinho do pé tocando o chão, que daqui a pouquinho a gente vai testar se o pé está mais solto ainda, tá bom? E 2. E última. Agora a gente se empurra tanto para trás que o joelho sai, o joelho volta e vamos à frente. Se empurra tanto para trás, é a mão que está fazendo uma força assim, para comunicar com a costela, para comunicar com o bumbum, o joelho e o quadril. Saiu, voltou, última vez. E agora sobe, caminha lá atrás, relaxa o pescoço para subir e dá uma caminhadinha. Percebe o quanto agora os dedos do pé estão soltinhos, quanto o tornozelo, o joelho e o quadril já conseguiram comunicar melhor. E agora a gente vai descer, tentando trazer o bumbum em direção ao calcanhar. Sobe na ponta dos 2 pés e vai dobrando o corpo. E agora eu vou começar sem deixar o meu corpo cair. Um joelho toca e eu volto. Outro joelho toca e eu volto. Quem pode, pressiona a mão que ajuda o corpo a ficar parado. Percebe como ganha equilíbrio quando eu uso o meu braço. E agora subiu de novo e desceu. Possível? Tá tranquilo? Agora a gente vai fazer direita, esquerda, as 2. E a mão sempre pressionada para ganhar esse equilíbrio, esse controle na parte central do corpo. Mantém a pressão, sobe e vai dobrando o joelho e descendo. Toca o direito. E essa volta é a força do calcanhar para trás, para puxar o alinhamento. Toca o esquerdo. E agora toca os 2 joelhos, força do tornozelo para voltar. E volta a subir e volta a descer. Tranquilo? Agora a gente vai começar as caminhadas à frente. Deixa eu criar aqui a nossa linha para caminhar.
Então, eu deixo um pé no chão, bem pertinho do joelho, que está apoiado no chão. E eu vou começar a transferir esse peso à frente, para quando eu chegar lá na frente, abrir aqui. E agora a perna que ficou lá atrás, ela vai vir para frente sem arrastar no chão. Apoiei o pé e vou deslocar. Sentiram como está abrindo o quadril? E apoiei o pé. E agora vou fazer de novo aqui para vocês continuarem enxergando. Mais uma vez para cada perna. Agora começando pela esquerda. Relaxa a perna no chão, apoia. E para que tudo isso? Porque as articulações precisam ter mobilidade. Elas precisam saber que quando o joelho vai para frente, eu estou ganhando espaço do outro lado. E aí, quando a gente for correr, o exercício vai ficar cada vez mais leve. Se eu quero correr grandes distâncias, eu tenho que ter economia de energia para fazer isso. Então, as minhas articulações têm que ser muito inteligentes, têm que saber usar o corpo de forma organizada. Abriu bem e voltou. E agora a gente vai começar os espirais. Então, a gente vai crescer como se fosse um X. Vocês me enxergam? Dani, me enxerga? Sim, prof, enxergamos. Tá. Então, nesse X, o que a gente vai pensar? Que o corpo cresce assim. Eu vou fazer uma vez na parede e depois eu vou fazer no chão para vocês poderem enxergar melhor, tá? Então, assim, eu estou nesse X aqui. Imagina que tem uma pessoa puxando a minha cabeça para cima, outras pessoas puxando uma mão, a outra e os pés. E a nossa função é usar a respiração. Porque a respiração é a comunicação de tudo isso. E quando a gente está correndo, se eu respiro muito curtinho, eu canso muito mais rápido. Eu fadigo muito mais o meu tronco, porque o tronco ele precisa ser estável para a corrida. Ele não pode ficar dançando de um lado para o outro. Então, eu preciso trabalhar essa capacidade ventilatória através de um controle central, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Ganhando os alongamentos e espreguiçando bem o tecido facial. Então, cresce para longe, olha lá para a mão direita, traz a mão esquerda no peito. Vocês vão estar fazendo isso no chão, tá? Aí eu vou girando, resistindo com o meu pé direito, esquerdo e resistindo com o meu quadril. E aí, de tanto fazer isso, eu vou começar a girar de lado, até crescer lá longe. Quando eu cheguei lá longe, eu vou voltar pelo tornozelo, pelo joelho, pelo quadril, pelo estômago, pelo coração, até voltar ao braço. Tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo no chão agora. E toda vez que a gente termina, olha só, eu fiz um tantinho só. E olha quanto esse lado já cresceu. É importante a gente ir prestando atenção no quanto os tecidos, por um pequeno estímulo, eles ganham modificações. Então, se não é porque eu fiquei muito tempo sentada, que eu não vou ter um bom alongamento, que eu não vou ter uma boa postura, que eu não vou ter uma boa ação antigravitacional. Na realidade, eu posso ficar horas e horas sentados. Se quando eu levantar, eu souber o que fazer com o meu corpo para reorganizar ele e reajustar ele contra a gravidade, tá bom? Então, agora a gente vai fazer isso deitado. Então, vamos crescendo. Cresce bem as pernas, cresce bem o braço. E solta o ar com som de ar para esvaziar o coração para o chão. Então, inspira e solta. Sente que o coração inteiro está indo para o chão. Sente que o estômago está tocando o chão. E sente como se aqui na frente da pelve tivesse duas cordas crescendo as pernas para longe e, ao mesmo tempo, virando um prato de sopa para dentro do umbigo. Então, mantendo isso, agora a gente vai trazer o braço direito no peito. Enxerga a mão esquerda, resiste e vai girando. Como se a gente estivesse dobrando o lençol para sair da cama. E vai empurrando as costas para trás, soltando bem o ar. E vai crescendo, 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 crescendo. Chegou o mais longe que pode, agora cresce a perna em oposição. E é o giro do pé, do joelho, do quadril. E agora vai empurrando todo o umbigo para o chão. Vai empurrando as costelas para o chão. E deixa o corpo voltar. E vamos fazer agora para o lado esquerdo. Resiste com a perna.
Sempre uma parte do corpo move e as outras crescem em oposição. E vai relaxando o peito para dentro do corpo. E vai virando, 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 virando. Pontinha do pé gira. E agora vai girando o tornozelo, joelho, quadril, o peito, as costelas. E isso que a gente está fazendo, essas torções, elas hidratam o corpo. Elas permitem que o tecido vá voltando para o lugar onde ele precisaria estar. Agora a gente vai fazer essa torção e vai terminar de abdômen para baixo. Então eu vou tanto ao ponto de girar. Então vem trazendo o braço esquerdo em direção ao direito. E agora eu vou passar e vou virar o abdômen para baixo. Gira, gira, gira. E agora a perna gira. E eu abri. E agora o movimento começa pela perna oposta, para eu poder virar de novo de abdômen para cima. Então, são os pequenos rolamentos que vão hidratando o tecido. E agora eu volto ao contrário. Levo o braço direito em direção ao esquerdo, resisto com o corpo. Cresço o máximo que eu puder em oposição. Cuida para não jogar as costelas lá na frente, vendendo elas por R$ 1,99. E eu abriu a perna e agora o movimento começa pela perna. A perna cresce para longe e eu vou girando. Então, esse giro hoje, como a gente não tem ninguém para fazer pela gente, a gente fez sozinho. Mas na aula do Runit, lá no final, quando a gente está hidratando os tecidos de novo, depois de ter feito todo o trabalho, uma pessoa, a professora, vai torcendo tornozelo, joelho, quadril e vai combinando as possibilidades que aquele corpo permite para começar a ganhar essa mobilidade entre joelho, tornozelo, quadril e tronco. Porque correr não envolve só as pernas, correr envolve o tronco, envolve a respiração, envolve a capacidade ventilatória. O tanto que eu distribuo esse ar ao longo do meu corpo vai fazer que a minha corrida fique mais fácil ou mais difícil. Tranquilo? Então, só para ter uma noção de que a gente também tem uma parte de calma, de retorno à hidratação para que o corpo possa se desenvolver cada vez melhor. Então, agora a gente vai para a parte de ritmo. Então, a gente vai começar a subir bem a perna. E a força da corrida, ela não é um saltitar para cima. A corrida é um quicar para baixo. Então, se vocês têm uma janela perto de vocês, segurem na janela e quiquem esse ossinho triangular aqui, ó, que chama sacro, quiquem ele em direção ao calcanhar de vocês, como se vocês quisessem empurrar para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Isso vai fazendo com que esse tecido comece a receber estímulos de circulatórios. Então, a gente vai levando sangue, irrigando aquele tecido. Quantas vezes a gente está muito tempo sentado e quando levanta dá aquela dor nas costas, né? Por quê? Porque a gente estava sentado na lombar. A gente não estava usando os ossinhos do bumbum para sentar. Então, mantém esse kick para frente. E agora, quando a gente subir, a gente vai tentar manter esse ritmo de fazendo força do calcanhar para o chão. Apoia a mão no chão, desenrola. E agora a gente vai puxar o joelho para cima o mais alto que puder, mas a força é para baixo. É como se eu estivesse o tempo todo empurrando a minha perna para baixo. Eu vou tirar esse coisinho aqui, porque eu gosto do chão mais duro. Quanto mais duro o chão, mais eu entendo para conseguir repetir ao meu corpo o estímulo da corrida. Então é para baixo, para baixo, para baixo. E agora eu vou curtinho. Para quem não está há muito tempo acostumado, o simples fato de empurrar o calcanhar para o chão já vai ser o suficiente para acelerar a frequência cardíaca. Percebe lá, ó, os kickzinhos que esse osso aqui faz enquanto a gente está correndo. E agora vai subindo de novo. E agora, quando disser palma, a gente vai deitar, sem tocar as mãos no chão. Levanta e já segue correndo. Agora, da próxima vez, eu preciso deitar de outra forma, o abdômen para cima, e levantar de outra forma. Eu não posso deitar e levantar da mesma forma que eu fiz antes. E assim a gente vai brincando. Agora a gente vai deitar de lado. Eu não posso encostar as mãos no chão. E vou levantar de lado.
E agora a gente tem que deitar de abdômen para baixo, sem deixar a mão tocar no chão. A mão não toca. Levanta. Então, quando a gente está correndo, eu preciso ter essas diferenças de ritmo para ir condicionando. O que é importante saber para quem nunca correu, quem vai começar a correr? 10 minutos de corrida, para, alonga, espreguiça, deixa o tecido hidratar para depois continuar. Então, parece pouquinho, mas a gente já está condicionando o corpo para fazer mais movimentos. Então, agora a gente vai voltar. Então, a aula de running, ela tem vários momentos. Estou dando um pouquinho de cada coisa para vocês terem uma noção do que é o trabalho. Mas não é... nem sempre em todas as aulas a gente faz tudo. Depende de cada turma, depende de cada aluno. O que aquele aluno precisa mais que a gente desenvolva. Então, peguem uma almofadinha para o joelho de vocês. Quem não está acostumado a ficar ajoelhado. Quem está acostumado, tranquilo. Então, a gente vai começar o trabalho agora. Que quando eu subir, eu vou levar minha perna à frente e vou inclinar o meu corpo atrás. Então, deito, subo, apoio a perna à frente, inclino o corpo atrás. Volto, volto, sentei. Subo, frente, inclino, opa, o corpo atrás. Volto, volto. Não vai com tanta sede ao pote que nem a professora, senão não inclino. É o corpo que vai atrás, professora. Volto, volto. Última vez. Frente, inclino. E agora a gente vai fazer isso com as duas pernas ao mesmo tempo. Então, ou seja, quando eu subo, a minha cabeça quer tocar o teto e o meu corpo quer estender o quadril. Aí eu inclino para trás, volto e na hora de descer, a minha cabeça quer continuar para o teto e voltar. Vocês vão ver que o início dá vontade de fazer isso, ó. Isso não é o exercício que a gente está trabalhando. A gente está fortalecendo agora as coxas, sem precisar ter equipamento nenhum, a não ser o corpo e a ação da gravidade, tá? Então, imagina que a cabeça, os ombros e o quadril estão apoiados numa parede e a gente vai subir. Agora, põe a mão assim, ó, em forma de prece, lá no ossinho do bumbum. E deixa o corpo ir para trás, sem a coluna fazer um grande arco. Volta e volta. Últimas duas vezes. Faz pressão de uma mão contra a outra. Sobe, inclina para trás. Volta e volta. Estão sentindo bem o trabalho da coxa? Joelho está ok? Última vez. Sobe e vou lá atrás. Volto e volto a sentar. Então, todos esses trabalhos a gente faz para ganhar controle, organização e força. Tá? Então, agora as duas mãos no chão. Vou mantendo o meu corpo. Então, o que é importante eu saber? Quando eu apoio minha mão no chão, eu abro bem as minhas mãos como se fossem patas de pato. Então, os dedos bem abertos, mas não são os dedos que fazem força para me empurrar. É o gordinho da mão que faz força no chão para me empurrar. Como eu não estou enxergando vocês, eu estou passando muitas informações que talvez todo mundo já esteja fazendo assim e nem precisaria. Então, eu mantenho essa força para cima, como se eu empurrasse o meu coração para o teto. E agora a gente vai começar os movimentos de quadrado. Então, imaginem que os ombros de vocês e o quadril, eles têm 4 lanternas, uma em cada pontinho. E quando a gente vai para o lado, todas as lanternas vão juntas. Quando a gente vai para trás, todas vão juntas. Eu não posso ir para o lado só com as lanternas de cima. Entenderam isso? Então, a gente vai girar todo mundo, descer todo mundo, andar todo mundo, como se o corpo fosse um retângulo único. E todo mundo anda junto. Tá? Então, isso é controle lateral que a gente está desenvolvendo. Então, vou lá para o lado, vou lá para trás, passo para o outro lado, vou lá para frente. E todas as articulações, para ficarem nutridas, elas precisam de compressão e descompressão. E é isso que a gente está fazendo agora. Percebe quanto que eu estou comprimindo agora esse punho aqui, esse cotovelo e esse ombro.
Agora, quando eu for para o outro lado, eu vou aliviar esse e vou comprimir o outro. Sentiram? Muda o sentido para o lado. E a mesma coisa, quadril, joelho e tornozelo. Se eu quero ter o meu corpo saudável, eu não posso ter nenhuma partezinha do meu corpo que eu nunca tenha movido. Porque se eu tiver qualquer parte no meu corpo onde eu nunca tenha movido, onde eu mova demais, o que vai acontecer? Vai dar aquele nó no macacão, e aí o nosso corpo todo começa a compensar em cima daquele nó que o macacão fez, que no caso é o tecido facial. Todo mundo bem? Agora a gente vai pulsar 3 atrás e quando vier à frente, o joelho e o pé avançam junto. Tá bom? Então, dobra bem o pé, apoia o gordinho. Deixa eu botar vocês um pouquinho mais para trás, para vocês poderem me enxergar melhor. Acho que agora vai melhor. Então, apoia bem o gordinho do pé no chão e pulsa 3. Quando eu pulso 3, 2, 1, não é isso. Com o corpo todo chacoalhado. Imagina que a cabeça e o bumbum estão tocando num cabo de vassoura. Imagina um cabo de vassoura deitado lá em cima do corpo. E aí eu pulso 3, 2, 1 e avanço. E volto. Vamos levar mais à frente um pouquinho a mão para avançar mais. 3, 2, 1, avança o outro lado. Então, esse é nível 1. Quando a gente está fazendo isso, é para quem está começando. Para quem já está fazendo aula há mais tempo, o joelho vai sair no chão e a gente vai fazer todos esses avanços sem o joelho no chão, tá bom? Então, hoje mantém força dos dedos do pé contra o chão, porque a prioridade é abrir a sola do pé. É fazer com que esse pé fique mais ativo em relação ao chão, porque ele vai mandar conversa até a minha torácica. Então, se ele não tiver uma boa organização, uma boa estrutura, muita coisa pode acontecer sem função no corpo. Então, solta o ar para ir para trás. Pega o ar para ir para frente. Pega o ar para ir para frente. E agora a gente vai fazer isso tirando o braço junto. Tira o braço e põe na nuca. Tira o braço e põe na nuca. Última vez. Tira o braço e põe na nuca. Tira o braço e põe na nuca. Agora fico lá nos calcanhares e a gente vai começar a fazer o efeito rotacional. Então, eu abro bem o peito lá para cima e volto a mão para o chão. Abro bem o peito lá para cima. Se não é possível ficar assim, ajuda com a mão. Lembra aquilo que eu falei? Uma mão fazendo força contra a outra ajuda o tronco a mover. Percebe como o meu tronco fica mais retinho? Se eu não tiver isso, eu acabo pesando o meu corpo à frente. Abre bem o peito, transfere um pouquinho o peso para cima de um pé, transfere um pouquinho de peso para cima do outro. Quanto mais muscular a gente é, mais difícil esse exercício fica. Quanto mais tendinoso, quanto mais o meu tecido já é capaz de adaptabilidade, mais fácil esse exercício fica. Tranquilo? Dani, quanto tempo eu tenho? Tá no finalzinho já? Tem 7 minutinhos, prof. Tá, então eu acho que eu prefiro soltar o podcast. Todo mundo ficou vivo? Todo mundo ficou vivo? Devem estar. A gente vai fazer uma sequência grande de alongamento. Tá? E é uma sequência que não é tão grandiosa, mas ela é grande na potencialidade que ela não promove o corpo. O último exercício, depois a gente solta o pé. É melhor. Boa sorte, turma, hein? Quero ver todo mundo. Articula descendo. Caminha com a mão lá na frente. E agora a perna direita vai sair e vai lá para o teto. Cresce bem a perna para o teto. Espreguiça bem. Volta o pé para o chão. E agora a outra perna cresce lá no teto. Espreguiça bem. Caminha um pouquinho mais à frente. Agora dobra os joelhos. E vem reempilhando a coluna para passar a mão para trás. Deixa eu só vir mais para cima para vocês poderem me enxergar. A mão ela pode ser com os dedos do pé olhando para os dedos da mão. Ou as mãos olhando para a lateral, só. Mais que isso não, tá? Lá atrás não, porque daí a gente descansa no cotovelo. E o objetivo, ó, é dobrar um pouquinho o cotovelo para usar mais o peito.
Vocês vão sentir que quando a gente dobra um pouquinho o cotovelo, o peito abre, alonga, a garganta fica confortável. Então, agora eu vou fazer esse movimento subindo o quadril e olhando lá para trás. E volta. E vou crescendo, olhando lá para trás. E agora a força da mão e o outro braço cresce na posição e o quadril sobe. Sente que está abrindo toda essa lateral. E volta. Então, o terceiro ano a gente sabe que a gente fica mais tempo sentado, por isso eu deixei a aula mais intensa para o segundo. Mas esse alongamento, quem diz que não é fazer força, né? A gente sofre mais ainda do que fazer. E agora pulsa 3, 2, 1 e volta. E cresce bem e pulsa 3, 2, 1. E agora a gente vai colocar a perna junto. Estão prontos para isso? Cresceu o braço, subiu o bumbum, tirou a perna. Gira de lado, cresce o máximo que pode crescer. Toca a mão no chão. Virou de frente, apoiou. Caminha os pés em direção à mão. E a gente vai começar de novo. Oxi! E agora articula descendo. Caminha as mãos lá para frente. Sobe a perna para o teto. Espreguiça bem. Olha como a segunda vez já é mais fácil. E a outra perna vai lá no teto. Espreguiça bem. Dobra os joelhos, empurrando o calcanhar para trás enquanto desce. E agora vai crescendo o corpo. Toca as duas mãos lá no tornozelo e força do corpo para cima. E volta. Solta os dedos do pé no chão. Apoia a mão lateralmente. E agora sobe um lado do corpo. E volta. E sobe o outro lado do corpo. Então, a gente está fazendo todos os espirais do corpo. Quando a gente faz esses alongamentos mais dinâmicos, o corpo todo se beneficia. Porque os tecidos vão se deslizando e vão desmanchando os nozinhos. E para desmanchar nó, a gente precisa de aquecimento. O corpo precisa aquecer a 42 graus. Cresce para longe, espreguiça bem, vira a mão para o chão, apoia os dois pés lá atrás e caminha os pés em direção às mãos. E sobe redondinho. Sentiram, então, que a gente fez todo um espiral, então a gente passou todas as partes do corpo, da sola do pé até o topo da cabeça, nesse alongamento. Aquela parte que você viu alguns filmes de Ficou terror. confortável? Foi bem? Isso, a mesma coisa, sabe? Foi muito bom, prof. E me chamou a atenção agora uma colocação que tu fez durante a aula que realmente a gente não se dá conta, né? Tu colocou a necessidade de mover todas as partes do corpo para evitar compensações de outras regiões em virtude daquela região não ser estimulada. Isso é uma coisa que não tinha me dado conta, é verdade. É muito legal, né? A gente vai terminar só com uma massagenzinha no pé, porque sim. realmente a gente fez o pé trabalhar bastante. Tá? Então, a ideia é a seguinte, ó, vai botar um dedo entre cada dedo do pé. Isso é uma coisa que eu me lembro que na minha época, de 15, 16 anos, eu fazia muita ginástica aeróbica, era daquela época que as academias tinham ginástica, eu chegava em casa com o pé cansado. E eu acabava batendo, dando soquinhos no pé, porque eu sentia que o meu corpo precisava relaxar naquela parte que eu tinha usado tanto. Então, quem é esportista, quem fica muito tempo no salto, quem fica muito tempo em pé, precisa desse alívio no tornozelo e no pé para poder comunicar melhor com todos os sistemas. Então, apoiei. Agora, nesse apoiar, a gente vai puxar um pouquinho os dedos para longe e vai fazer um círculo nesse gordinho do pé. Não é um círculo com os dedos. Com os dedos eu posso fazer um de cada vez. Mas quando a gente entrelaça os dedos no pé, a gente quer fazer esse círculo de metatarso, dessa metade do pé aqui. Então, puxa, segura o tornozelo e gira o pé para perto da perna, depois o pé para perto do chão, depois o pé para perto do cotovelo. E vai fazendo um giro grande dessa metade aqui do pé, ó. E muda o sentido. E o que é importante? Lembra como as articulações precisam de compressão e descompressão? Então, primeiro a gente vai descomprimir, ou seja, a gente vai puxar os dedinhos para longe, para depois fazer esses círculos. Vão ver que é muito mais confortável primeiro puxar e depois mover, do que a gente deixar todo mundo espremidinho lá e querer mover.
Agora, puxa os dedos e dá umas batidinhas na sola do pé para soltar bem. Quem tem bolinha de tênis também é bom pisar um pouquinho em cima da bolinha de tênis, mas não fazer movimentos rápidos, porque movimentos rápidos jogam mais colágeno para ali, então se já está duro, vai ficar mais duro ainda. Então, pisar na bolinha e ficar um pouquinho com o peso do corpo sobre a bolinha é perfeito, porque daí sim vai hidratar. Então, qualquer coisa que a gente faça de massagem, eu quero ficar um pouquinho naquele ponto que dói, para depois passar adiante. Eu não quero ficar o tempo todo fazendo rápido. Se eu fizer isso, eu estou estimulando que o meu tecido fique mais concentrado de colágeno. Então, ele vai ficar mais duro. Quanto mais colágeno, mais duro. Quanto menos colágeno, mais soltinho. Até onde ele pode, né? Porque ficar sem colágeno demais também nos deforma, não nos traz organização. Então, agora eu vou segurar a mão no calcanhar e vou girar esse osso. Parece que ele não tem movimento, mas ele tem. E é um movimento muito importante do calcâneo, para a gente não ficar formando depois os esporões. Lembra que a inserção da musculatura está aqui, ó. Eu preciso ter um bom trabalho aqui para essa comunicação acontecer. E agora solta lá, percebe a diferença desse pé que a gente fez essa massagem e do outro. Com a perna inteira está mais livre. E agora vamos para o outro pé. Então, são pequenas coisinhas. Essa massagem nos pés podem ser feitas todos os dias. Os exercícios dos pés não têm contraindicação. Os exercícios de alongamento também não. Os exercícios de bounce, que é esses kicks, esses saltitos, esses têm. Então, a gente tem que cuidar da intensidade que faz. Lembra aquilo que eu conversei? Quando eu estou começando a treinar, eu preciso ter no máximo 10 minutos deles, porque senão eu vou desencadear. Como eu não desfiz todos os nós do meu corpo, vai puxando, desculpa. Eu falo muito, né, Dani? Puxa bem os dedos e vai fazendo círculos enquanto eu vou explicando mais algumas coisinhas. Então, quando eu faço muitos pulos e eu não desfiz ainda os nós do meu macacão, do tecido facial, o que acontece? Imagina que eu tenho um nó de tensão aqui. Aquele pulo que deveria chegar no meu tornozelo, passar pela minha perna, ir lá na minha cabeça e voltar, ele para aqui. E ele volta para o chão, e ele vem aqui, e ele volta para o chão. O que vai acontecer? Daqui a pouco, de tanto fazer isso, vai romper. Então, antes de eu fazer essas técnicas todas, eu treinava para meia maratona e para tudo mais. E uma vez, uma bobagem, eu escorreguei num colchonete e eu rompi fibras da minha panturrilha. Então, depois eu conheci esse trabalho de Runit para reabilitar. E no início, depois, para voltar a correr, foi muito difícil. Fiz aquela lesão de tenista, sabe? Que a gente rompe fibras. Então, o quão importante é o relaxamento após o treino. Então, às vezes a gente acha, não, terminei de treinar, mas eu tô com uma preguiça, não vou relaxar, não vou alongar. Então, pega aqueles rolinhos e deita a perna em cima do rolo e fica. Depois troca a perna, depois muda a posição. Já é o suficiente, agora puxa o pé, já é o suficiente para a gente hidratar o corpo de novo e voltar a maleabilidade que ele deveria ter, essa capacidade elástica, essa capacidade de receber energia sem lesionar. Então, agora lá no calcanhar para a gente terminar. Dani, estou à disposição já. Pessoal, espero que vocês tenham sentido a diferença disso no corpo. No início, todo o trabalho do Runit, ele é muito forte, muito muscular, porque a gente não sabe ainda usar a parte tendinosa, a gente não tem os espaços articulares necessários. A primeira vez que eu fiz, parecia que tinha tomado uma surra. Mas depois o corpo vai permitindo que a gente relaxe naquelas estruturas articulares. E aí a gente vai ganhando espaço e a gente volta a ter qualidade de movimento, qualidade de vida. Não tem dor nenhuma em lugar nenhum, graças a Deus. Agora, Prof, uma coisa que me chamou a atenção agora, mais uma fala tua, já tinha mais, reforça ainda mais a qualidade dessa prática corporal, né? Essas compensações me chamou a atenção, mas me chamou a atenção agora essa situação dessa, como se fosse uma expansão estímulo, que ele, como tu falou, sai lá do pé, passa pelo corpo, vai lá na cabeça e volta. Se não tem essa expansão desse estímulo, a chance de lesão é maior. E me propiciou uma situação que provavelmente o Runit seja uma situação muito melhor de trabalho de resistência muscular localizada para evitar lesões, inclusive de outros esportistas, não só o corredor, né? Sim, sim, porque ele envolve todas essas articulações, tornozelo, joelho e quadril, mas como a corrida ela também tem a questão da sustentação do tronco, não deixar o tronco verticalizar demais, não deixar ele rotar demais, então também tem um trabalho muito importante
para o corpo como um todo. Porque, na realidade, o corpo é um tecido que se move unicamente, né? Qualquer micromovimento que a gente faça, imagina um cardume. Nosso corpo funciona assim. Qualquer micromovimento que a gente faça, por causa do sistema facial, aquele cardume inteiro recebe estímulo daquilo, se eu não tenho os nozinhos pelo meio. Se eu tenho as densificações entre, é como se eu cortasse um cardume ao meio, daí aquele movimento todo em onda que deveria acontecer no corpo para. E aí isso que promove a lesão, a falta de saúde, algumas... A gente vai guardando resíduos, a gente vai guardando aumento de pH, que façam que a face fique mais presa. Então, isso a gente vai trazendo para o corpo. Quando a gente realmente pensa num esporte, digamos assim, vamos pensar no tênis, que eu uso só o braço direito, ou só o braço esquerdo, enfim, quem joga com direito, e os meus movimentos são todos rotacionais, mas eu potencializo um lado só. Se eu não tiver um outro esporte que faça o alongamento, que faça as rotações para o outro lado, que me compense, daqui a pouco o que eu vou estar? Vou estar escoliótico, vou estar com partes do meu corpo com predominância de força, as outras partes sem coordenação, sem eficiência, porque o tecido todo fechou. Então, a importância, assim, cada vez mais de combinar o que eu gosto com o que eu preciso. E também achar no que eu preciso algumas coisas que eu gosto, porque não adianta ir fazer uma aula de alongamento se eu não gosto de alongar. Então, eu vou procurar pilates, outras possibilidades de fazer com que o meu corpo trabalhe os dois lados de forma harmônica, para que, quando eu volte a jogar tênis, eu jogue melhor ainda, porque eu vou estar com toda a coordenação do corpo disponível de novo. Bom, pessoal, pelo que a gente está vendo, o Runit, ela é uma prática corporal que traz uma série de benefícios. Anotei alguns deles nessa segunda aula, algumas coisas mais ressaltadas nessa aula que na outra. Nessa aula se ressalta muito a situação da percepção e da conscientização corporal dos eixos do corpo, das articulações do corpo. O tempo inteiro a professora nos passou ali uma série de orientações, a gente perceber o nosso corpo, as partes do corpo, o fortalecimento muito significativo de exercícios ligado à panturrilha, mas principalmente à coxa, né? O quadríceps é muito trabalhado, o quadríceps ele é fundamental para os impulsos, para a velocidade, não é? Ele tem uma situação fundamental. Duas coisas que eu queria te perguntar em relação ao Runit e em relação a duas habilidades que aparecem em outras disciplinas, em outras práticas, que talvez não tenham aparecido tanto nessa aula. Existe alguma atividade onde se tem uma preocupação também em fortalecimento dos músculos do abdômen? E a segunda pergunta, se existem atividades com a preocupação sobre o controle respiratório no Runit? Sim, sim, com certeza. É que, normalmente, esse trabalho de abdominais e de controle respiratório a gente acaba fazendo em duplas. Por isso que eu não consegui trazer. Então, tem trabalhos de rotações do tronco e tudo. Porque o que a gente precisa saber sobre a respiração? A respiração não é só eu treinar o quanto de ar eu ponho para dentro ou quanto de ar eu solto. As rotações, aquele exercício em espiral que a gente fez deitado no chão, está fazendo com que vários músculos da minha caixa torácica se soltem e eu consiga ampliar a minha capacidade ventilatória. Então, no Runit, a gente trabalha muito a respiração quando a gente está fazendo o treino cardio, que é o treino de ritmos, e também quando a gente está fazendo os espirais, porque ele faz com que a capacidade ventilatória aumente, porque o tecido vai estar mais disponível para a caixa torácica mover. Show de bola. Como a gente está... No abdômen, a gente usa muito as pranchas laterais, usa muito... Lembra que na outra aula a gente fez aquela empurradinha de uma pessoa empurrar a outra para fazer aquela força abdominal? É assim que a gente resgata, não tanto pelo abdômen no sentido de flexão, porque isso a corrida não nos exige, mas no sentido de ter força para sustentar o corpo contra a gravidade e rotar o mínimo possível o tronco. Esses contrapontos a gente faz, porque como a gente tem feito análise de todas as práticas corporais, para que a pessoa que está assistindo possa perceber que também, apesar de não tenham contemplar numa aula de 30 minutos todas as habilidades são desenvolvidas na prática, então quando a gente não percebe alguma coisa, a gente procura até para que a pessoa diga, gostei disso, mas eu gosto, mas tem trabalho de respiração, e tem também trabalho de não abdominal específico, como a professora falou, são exercícios que fortalece o abdômen de uma outra forma, não é aquele tradicional que a gente vê normalmente, né? Isso. Até tem movimentos, mas não é a predominância, porque nosso objetivo aqui é deixar o tronco forte. E nem sempre quando o tronco
todo talhadinho, ele está forte. Ele tem aqueles músculos desenhados, mas não quer dizer que ele tem uma boa integração com o resto do corpo. E no Runit a gente procura essa integração da funcionalidade do abdômen para a retenção da parede visceral. Então, ele parece que nos deixa mais magro, porque a gente aprende a usar o tronco para conter as vísceras, para respirar melhor, para poder correr sem criar um impacto interno tão grande, para o assoalho pélvico não sofrer tanto com o peso das vísceras lá nele. Então, é bem legal, é um trabalho super gostoso de fazer. E divertido. Show de bola, prof. E então, vamos para a parte final da aula, prof. Então, quem se interessou pelo Runit, né, professora? Então, gostou do teu trabalho, gostou dessa tua proposta que tu está trazendo, como é que a pessoa poderia entrar em contato contigo, conhecer um pouco mais sobre o teu estúdio? Podia nos falar um pouquinho sobre o teu trabalho, para a gente poder, então, não só os alunos estão em aula agora, mas tem pais que vão assistir depois esse nosso vídeo na página da escola. Então, como é que a pessoa que se interessou poderia, então, te contatar, professora? Então, eu tenho um estúdio na Carvalho Monteiro, que é subindo a Nilo, passa o União, Grêmio Náutico União, passa o outro restaurante, o Guacamole. Logo depois, à direita, é na Carvalho Monteiro, número 230. É uma sala, uma loja térreo. E lá a gente trabalha com pilates individual e em duplas. Eu trabalho com formação de professores de pilates em aulas em grupo. Tem aos sábados também aula de condicionamento, tanto em pilates quanto o Runit. E o Runit, por enquanto, a gente não está trabalhando, porque requer turmas. E como a gente está nesse período de pandemia, e o retorno às aulas está sendo essa semana lá, que a gente teve fechado até agora. E mesmo assim, as aulas vão ser com bastante restrição de pessoas para a gente tentar manter essa situação sob controle para que todo mundo possa voltar logo. Né? Então, e tem também no Instagram, Tatiane Chitão, tem várias pequenas aulas, vídeos, coisas que eu deixo sempre lá para as pessoas conhecerem um pouco do trabalho. Maravilha, prof. E, na verdade, o teu estúdio é quase um vizinho nosso, muito próximo do Monteiro Lobato, prof. E vamos ver que quando essa pandemia passar, quem sabe a gente que tu possa ir lá na escola para apresentar o trabalho para todo mundo, aí para todos que estavam poder fazer uma aula, e depois a gente poder na tua academia lá, poder conhecer esse trabalho, que eu tenho certeza, conhecendo os alunos do Monteiro Lobato, que tem muita gente que se interessa pelo tipo de atividade, sim, prof, né? É só a questão da gente conseguir ver um momento certinho para poder desenvolver. Claro, com certeza. Dani, muito obrigada pelo espaço, por ter oportunizado que conheçam a técnica, que é uma técnica nova aqui no Brasil, que ela é muito difundida na Europa e nos Estados Unidos, mas aqui não tanto. E ela tem uma plataforma de avaliação do corredor, que a gente faz com todas as métricas para ver, organizar como que ele faz o melhor apoio do pé no chão para o retorno, como que saltita menos, como que melhora essa capacidade de corrida também. Show de bola, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelo brilhante trabalho apresentado, Tati. E vamos conversando, para a gente pode fazer uma parceria aí para, quem sabe, os alunos do Monteiro Lobato também possam estar contigo, os pais do Monteiro Lobato, que esse é o intuito, né? Essa parceria. Então, tu nos apresentou um trabalho brilhante, e a gente também quer ver se a gente consegue contribuir, né, para poder qualificar ainda mais difundir mais o Runit também aqui, que é uma coisa nova, né? Uma coisa, pelo que tu me colocou, nova chegando. Tá bom, professora? Um grande abraço, Tá grande certo, beijo beijão, e até o abraço. Pessoal, um grande abraço para todos e até segunda-feira que vem. Bom almoço. Tchau. Como é que eu saio?